Paz do Senhor, irmãos. Gênesis 25, versículo 19, por favor. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19, e aí eu lerei até o 26. Minha gratidão, pastor Silas, por mais uma vez me dar a oportunidade. Deus abençoe muitíssimo. Minha eterna gratidão ao Senhor. Pastor Dilto, muito obrigado pelo carinho de sempre. Os companheiros de ministério aqui, Deus vos abençoe, cada um na sua respectiva filial. Os senhores e suas casas sejam abençoadas. Deus abençoe toda a igreja de Cristo aqui representada hoje na Penha. Que sua casa seja um celeiro de vitórias. Que você entre no céu com a sua família, em nome de Jesus. Gênesis 25, a partir do versículo 19, fala-nos sobre os descendentes de Isaac. A epígrafe do texto diz assim, eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida, só para você saber. Diz assim, e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, que também era arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, 6 gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou. Perdão, era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou. Se você puder, diga amém. Irmãos, todos nós sabemos que quando Deus chamou Abraão para sua jornada de fé, Deus fez promessas a Abraão. Para ser mais exato, se você olhar Gênesis 12, verso 1, 2, 3, você vai descobrir que Deus fez 7 promessas a Abraão. Um chamado e 7 promessas. Como é culto da palavra, vamos conferir isso aqui. Gênesis capítulo 12, por favor. Verso 1, 2 e 3. As promessas que Deus fez a Abraão são 7 promessas. Olha que coisa interessante. Gênesis 12, 1, 2 e 3. O Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, versículo 1, Deus faz o chamado. Versículo 2 e 3, Deus faz as promessas. Primeira promessa, far-te-ei uma grande nação. Segunda, abençoar-te-ei. Terceira, engrandecerei o teu nome. Quarta, tu serás uma bênção. Quinta, abençoarei os que te abençoarem. Sexta, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétima, em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7 promessas por um chamado. O que eu aprendo com isso aqui? Que o que Deus tem a oferecer sempre é maior do que aquilo que Ele pede. É uma promessa e 7 chamados. Um chamado e 7 promessas. E o que eu acho interessante é que Deus não fez promessa para depois chamar. Primeiro Deus chamou, para depois fazer a promessa. Por quê? Porque se eu vier depois da promessa, eu estou vindo por causa do benefício. Se eu vier antes da promessa, eu venho por quem Deus é. E eu aprendo mais uma lição aqui. Deus não tem chamado para quem tem promessa, mas sempre tem promessas para quem atende o chamado. Abraão atendeu o chamado de Deus, Deus fez 7 promessas a Abraão. E entre elas, logo a primeira, far-te-ei uma grande nação. Consequentemente, lógico a interpretação do texto, para que essa promessa cumpra-se, Abraão tem que gerar filhos. E quando a gente chega no verso 4 de Gênesis 12, Abraão tem 75 anos de idade. Mais à frente no texto, descobrimos que Sarai, sua mulher, que depois tornar-se a Sara, é 10 anos mais nova que ele, tem 65 anos de idade, e é tocada pela esterilidade. Mas Deus fez uma promessa que eles seriam, a partir deles, na verdade, viria uma grande nação, que eles seriam pais. E Abraão espera um pequeno intervalo de 25 anos. E aos 100 anos de idade, Abraão pega Isaac no colo. E aí todo mundo, a interpretação também continua básica, para que a promessa continue, que a promessa é geracional. Foi uma promessa pessoal feita a Abraão,
mas que iria se cumprir nas gerações de Abraão. Então, logo, qual é o raciocínio lógico? Que para essa promessa se cumprir, Isaac também tem que ter filhos. Isaac tem que se casar e tem que ter filhos. Em Gênesis 23, Sara morre com 127 anos de idade. Ela foi mãe de Isaac aos 90, conta fácil de fazer também. Quando Sara morre, Isaac tem 37 anos. Aos 40 ele se casa. Olha Gênesis 24, um texto lindo, riquíssimo, extraordinário, o casamento de Isaac e de Rebeca. Chegamos no capítulo 25, vai falar sobre as gerações de Isaac. Naquele tempo, outra coisa básica de se falar, não tinha como saber se a mulher gerava filhos ou não antes do casamento, não tinha como fazer exames. Então, ao se casar, percebeu-se que Rebeca não gerava. E aí, nós lemos aqui o texto, que Isaac orou instantemente ao Senhor. Isaac orou muito ao Senhor para que Rebeca gerasse. E aí agora eu queria, dentro dessa temática, dentro dessa trama bíblica, pensar junto com vocês o que veio na cabeça de Isaac ao perceber que Rebeca não gerava. Isaac sabe, ele tem dentro de si, ele sabe que ele é fruto de uma promessa. Ele teve essa prova viva no alto do Moriá, uma experiência extraordinária com Deus. Eu gosto muito, até o nosso amigo, pastor Ronald Gustavo, fala com muita propriedade sobre isso. Isaac conheceu Deus debaixo do cutelo. Isaac conheceu Deus no altar, vendo o cutelo de baixo para cima. É uma experiência extraordinária, é o temor de Isaac. E Isaac sabe que ele é fruto de uma promessa, e Isaac sabe que para a promessa da família dele, da casa dele ter segmento, ele tem que gerar. E agora a Rebeca não gera. E o que pode ter vindo da cabeça de Isaac? Não sei, tem que ficar na conjectura. Mas acredito eu, penso eu, você é livre para discordar de mim, que Isaac pode ter pensado: será que Deus vai repetir o milagre que ele fez na vida do meu pai? Será que Deus pode fazer na minha vida o mesmo que ele fez na vida do meu pai? Será que Deus pode fazer na vida da minha mulher o mesmo que ele fez na vida da minha mãe? Um termo que eu gosto de usar, Isaac deu aquela ajeitada no retrovisor da vida e olhou para o passado e viu quanta coisa extraordinária, poderosa que Deus já havia feito. E agora Isaac está diante de um problema que ele não tem como resolver, a esterilidade da sua mulher. E aí fica o questionamento: será que Deus pode repetir o impossível? Como é que isso aplica-se a nós aqui essa noite de terça-feira? Gente aqui que já viu Deus fazer coisa extraordinária. Gente aqui que já viu Deus curar de enfermidades incuráveis. Gente aqui que já viu Deus abrir porta onde nem sequer tinha porta para ser aberta. Gente aqui que já recebeu provisão no meio do deserto. Gente aqui que já experimentou coisas extraordinárias da parte de Deus, só que agora o impossível bateu na sua porta mais uma vez, porque a vida é sazonal, ela é feita de fases. De vez em quando as coisas dificultam novamente. E agora, talvez você está vivendo um momento complicado, o impossível bateu na porta mais uma vez, e usando o mesmo termo que eu usei, você dá aquela olhada no retrovisor e fala: será que Deus pode fazer de novo o que ele fez? Será que Deus pode repetir o impossível? Eu tenho uma notícia do céu para te dar: Deus é especialista em repetir milagres. O Deus que te sustentou em 21 vai te sustentar em 22. O Deus que abriu portas no passado, abre portas no presente e abrirá portas no futuro. O Deus que curou no passado, cura no presente e vai continuar curando no futuro. A palavra é simples, mas ela é profética, é para animar a sua fé. Fique tranquilo, desde que o nome de Deus seja glorificado, Deus é especialista em repetir o sobrenatural. Você crê que essa noite, além de ser uma noite de aprofundamento, de estudo da palavra, você crê também que é uma noite profética? Então eu quero declarar sobre a sua vida: se prepare para ver Deus fazer de novo. Se prepare para ver Deus fazer na sua casa de novo, na sua vida de novo, na sua saúde de novo, nas suas finanças de novo. Deus é especialista em repetir milagres, desde que o nome dele seja glorificado. Então Isaac sabe que ele é fruto de uma promessa e que ele tem que gerar para que essa promessa tenha continuidade. E aí no verso 21, eu não sei se o pessoal da mídia aí, os midianitas, desculpa, brincadeira, irmão, quem trabalha na mídia, né? O pessoal da mídia pode colocar no texto para mim, na tela, tem como colocar? Gênesis 25, 21, por favor, só para ficar mais fácil. Se não tiver, não tem problema não, que eu não combinei nada com vocês antes. Gênesis 25, 21, tem um resumo dessa história. Gênesis 25, versículo 21, tem um resumo de toda essa história que nós acabamos de ler aqui. Preste atenção, olha aí na sua Bíblia. Olha o que o texto diz: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aguça o ouvido. Toda a história está sintetizada no verso 21. Tem 3 ações aqui. Quais são as ações? Isaac orou, o Senhor ouviu e Rebeca concebeu. Vou repetir. Isaac orou, o Senhor ouviu e Rebeca concebeu. Sem querer ser chato, você pode me ajudar? Eu vou começar e você termina. Isaac
E o Senhor? E Rebeca? E a gente lê isso aqui com 3 segundos, só tem um detalhe. Entre Isaac orar, Deus ouvir, Rebeca conceber, tem um interregno, tem um intervalo. Pequenininho. Verso 20, olha o que o texto diz. Isaac era da idade de 40 anos quando tomou Rebeca. Isaac se casou com 40. Verso 26, e era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Entre Isaac orar, Deus ouvir, Rebeca conceber, tem um intervalozinho de 20 anos. Pastor, levou 20 anos para Deus ouvir Isaac? Lógico que não. Isaac orou e Deus ouviu imediatamente. Só que entre Deus ouvir e responder tem um intervalo chamado tempo. E aí eu li uma frase muito interessante, vou ficar te devendo o autor dela, mas eu achei interessante. O tempo passa, mas também amarrota. Fazendo analogia com passar roupa, é uma verdade, se não fosse engraçado, é reflexivo. O tempo vai passando e as coisas não acontecem, parece que a vida vai dando uma amarrotada na gente. Imagina Isaac orando 20 anos até Rebeca conceber. E talvez tenha gente pensando em desistir na primeira semana. Gente pensando em desistir depois de 7 semanas de campanha. O problema é que nós estamos sujeitos ao tempo. Deus é atemporal. Para Ele isso não é nada. Vocês sabem disso? Deus está te vendo agora no útero da sua mãe. Deus está te vendo aqui no culto. E está te vendo descer a sepultura tudo ao mesmo tempo. Porque para Ele passado, presente e futuro está tudo diante dos olhos dEle. Deus não é onipresente só porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus também é onipresente porque Ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Só que para nós não. Para nós o Cronos castiga, o tempo vai passando, as coisas não vão acontecendo. E é normal o desânimo vir, querer parar, desistir, engavetar sonho, guardar projeto. Mas Isaac nos serve de exemplo aqui essa noite, de que vale a pena continuar orando e esperando em Deus. Aí existe um provérbio chinês, provavelmente você já o leu nas redes sociais, muito interessante, que diz que aos que sabem esperar, o tempo abre as portas. Eu fiz uma adaptação a esse provérbio chinês. Aos que sabem esperar o tempo, Deus abre as portas. Aguça o ouvido para o que eu vou dizer aqui, porque Deus pode responder a sua oração agora. Toda promessa tem um processo, e todo processo demanda tempo. Vou repetir, toda promessa ela tem um processo, e todo processo demanda tempo. Hoje em dia está muito em voga usar a palavra processo. Quem não vive o processo não desfruta da promessa. Só que nós, dentro da cultura brasileira, já associamos processo à lentidão de causas na justiça. Quando fala de processo, já vem à mente uma pilha de papéis, advogado, juiz, fórum. Só que se você for analisar a palavra processo da sua origem, a etimologia, a verdade por detrás da palavra processo, processo vem do latim, a junção de duas palavras, pró mais cedere. O prefixo pró significa à frente. Toda palavra que começa com pró tem a ver com futuro, já disse isso aqui. Promessa é algo que eu digo agora e vai se cumprir no futuro. Propósito é aquilo que vai ocupar o seu futuro, aquilo que ocupa o seu futuro. E processo é procedere, à frente, e o cedere, ceder, ir. Então o que é processo? É aquilo que te faz caminhar para frente. O problema é que nós já associamos processo ao que fica parado ou ao que retrocede. Mas processo na sua origem não é fazer você retroceder, é para te fazer caminhar para frente. Por isso que existe processo de seleção. Vai afunilando, vai se tirando o que não dá e vai deixando só aquilo que é possível entrar. Deus não te colocou num processo para te fazer retroceder. Deus te envolveu num processo para você sair melhor lá na frente. O processo de Deus é para filtrar, é para arrancar o que não presta, é para arrancar o que atrapalha a manifestação da presença. Ei, eu tenho uma palavra profética para alguém aqui essa noite, e a palavra é: esse processo vai te fazer chegar onde você não pensou que chegaria. Deus não te envolveu nesse processo para te fazer retroceder. Aleluia! Toda promessa envolve processo, e todo processo demanda tempo. Então parece clichê o que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer assim mesmo: aguarda o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. Isaac orou instantemente por 20 anos. E aí vem uma pergunta. Vou fazer uma pergunta retórica aqui para você pensar. Não precisa nem responder, mas só para você pensar. Você crê que Deus é onisciente? Claro que crê. Deus sabe de todas as coisas. Ok?
Se Deus sabe de todas as coisas, vem a questão, por que eu preciso orar? Vamos pensar mais um pouco aqui. Isaac sabe que ele tem promessa. Se Deus tem promessa, se Deus fez a promessa, é Números 23, 19, se não me engano, ele não é homem para que possa, não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus falou, ele vai cumprir. Então, se Deus vai cumprir, por que eu tenho que orar? Eu vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Como o nosso pastor disse aqui, sabiamente, como sempre, redes sociais hoje virou um campo minado. E alguém mandou essa pergunta para mim no direct do Instagram. Pastor, se Deus é onisciente, por que eu tenho que orar? Eu falei, achei um que não gosta. E o miserável usou Bíblia. Pastor, miserável? Sim, Paulo disse, miserável é o homem que sou. Se Paulo falou que era miserável, quem sou eu ou ele? Ele falou, pastor, o salmista disse que antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já sabe. Então para que eu tenho que orar? Eu falei, miserável, não gosta mesmo. Arrumou até respaldo bíblico. Falei, Deus, me dá uma resposta para esse camarada. Aí Deus me deu. Falei para ele, sabe por que a gente tem que orar? Porque Deus é onisciente, nós não. Como assim? Falei, vou melhorar a minha resposta. Quando eu oro, não é para contar para Deus o que Ele não sabe, mas para que Ele me ajude naquilo que eu não sei. Porque Ele sabe do amanhã, eu não. Então eu oro para Ele me fortalecer para suportar o processo. Eu oro para Ele me fortalecer para suportar o processo. Sabe por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer depois do culto. Você não sabe o que vai acontecer amanhã na quarta-feira. Você não sabe quanto tempo vai levar para Deus responder a sua oração. Então eu não oro para contar para Deus o que Ele não sabe. Eu oro para que Ele me fortaleça naquilo que eu não sei. E eu vou liberar uma palavra aqui. Sabe por que você não vai desistir? Porque a oração vai te manter de pé, suportando os processos que a vida te coloca. Aleluia! Isso, pode adorar a Deus. É porque nós não sabemos as adversidades que virão, mas Deus sabe. Então nós oramos nesse intuito. Deus, me ajuda a suportar o processo. Me ajuda a suportar essa intempérie, esse percalço, essa dificuldade. Por isso que nós oramos. E aí tem uma outra frase que eu acho sensacional, é a minha opinião. Warren Wiersbe escreveu muito sabiamente sobre oração. Ele disse, oração não é para que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade do céu seja feita na terra. Gostei de bezetacil, então vou repetir. Oração não é para que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade do céu seja feita na terra. E Jesus ensinou isso, seja feita a tua vontade, assim na terra, o comparativo é o céu, como no céu. Então é por isso que nós oramos, Deus, eu não sei, mas se vem do céu é o melhor. Me ajuda a suportar o processo. Me ajuda a guardar o tempo. Você pode me ajudar a adorar a Deus aqui essa noite? Porque eu sei que tem gente aqui orando há muito tempo, 5, 10, 15. Talvez tem gente tal qual Isaac, há 20 anos orando. E Deus trouxe aqui para dizer, continua orando, porque a oração vai te fortalecer para suportar o processo. E a minha vontade há de se cumprir na sua vida no tempo certo. Baseado na palavra, é isso que a gente pode interpretar. E aí uma lição que eu aprendo com isso, o efeito da oração na vida de Isaac, é que a oração evita a precipitação. A oração evita a precipitação. Como é que nós conseguimos chegar a essa conclusão? Vamos analisar a vida do pai de Isaac, de Abraão, nosso patriarca, pai da fé. Gênesis capítulo 16, por favor, vamos lá. Olha a diferença, Gênesis 16, a partir do verso 1, por favor. Se estiver marcando, marca esse texto aí, principalmente o verso 3, porque tem uma informação cronológica importante aí, para fazer um comparativo com Isaac. Gênesis 16, verso 1, 2 e 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Verso 3, e assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Aqui está a informação, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Sem querer ser chato, me ajuda, por favor. Quanto tempo depois que ele saiu de Ur dos Caldeus, ou seja, que ele chegou em Canaã, que Abraão concebeu Ismael, depois de quantos anos? 10. A metade do tempo que Isaac estava orando. O que Abraão está fazendo? Gênesis 15, depois você leia. Quando Deus manifesta-se a ele e diz, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, Abraão fala, Senhor, o que o Senhor há de me dar? Porque eu ando sem filhos e o mordomo da minha casa, o mais velho, Eliezer, o Damasceno.
Um filho dele será o meu filho. Abraão já tinha tentado isso aqui. Só que Deus falou, não, o filho que eu vou te dar é da sua entranha, não da entranha de Eliezer. Por que Abraão e Sara fazem a mesma coisa? Sara vira para Abraão e fala, eu não tenho filhos, então a minha empregada vai te dar um filho e ela será meu filho. Porque eles vêm de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. Primeiro código civil da história, código de Hammurabi, da época de Abraão, grande imperador da Mesopotâmia. Primeiro registro de um código civil, de lei civil, vem de lá. E estava escrito lá, quando um homem não gerava filhos, uma mulher não gerava filhos, os filhos do empregado ou da empregada tornavam-se filhos dos patrões. Então Abraão tentou isso, falou, Deus, o filho de Eliezer vai ser meu filho. Deus falou, não, vem aqui fora, olha para o céu, conta as estrelas. Alguns anos se passam, Abraão está há 10 anos caminhando sem filhos, agora é a vez de Sara. Sara vira para Abraão e fala, Abraão, já que eu não gero filhos, toma Agar, o filho dela é meu filho, dá tudo certo. Eu acho que Abraão e Sara eram brasileiros. Eles queriam dar um jeitinho da promessa cumprir, porque nós somos especialistas em querer dar um jeitinho para as coisas acontecerem mais rápido. Você não conhece minha network, se eu falar com fulano, fulano fala com Beltrano e vai dar certo. Se eu der um telefonema aqui, irmão, você não sabe o que eu arrumo. Nós sempre queremos dar um jeitinho, falar com alguém, pedir para alguém interceder, alguma coisa acontecer. E é o que Abraão e Sara estão fazendo. E depois olha o texto. Abraão era homem de tendas e de altares, mas você vê muita pouca referência de Abraão orando. Na verdade, eu não analisei o texto com calma para saber quantas vezes aparece o termo de Abraão orando. Já Isaac diz que ele orou instantemente, por longos 20 anos. Abraão, por não orar, gerou Ismael. E há mais de 4.000 anos temos problemas. Isaac, diferente do pai. Abraão não suportou 10 anos, gerou Ismael. Isaac levou 20, mas não se precipitou, porque oração evita precipitação. Tem uma palavra para nós aqui. O diabo pensou que você ia se precipitar, ia fazer uma aliança errada, ia tomar uma atitude impensada. Meu Deus. Satanás pensou que você tomou uma decisão precipitada essa semana, mas para a vergonha do inferno, por causa da vida de oração, Deus está falando contigo, aguarda, não se precipite, o que eu tenho para você vai acontecer no tempo certo. Posso liberar a palavra? Você não vai se precipitar em nome de Jesus, você vai continuar esperando, seja o tempo necessário para Deus fazer o que há de ser feito, mas espera, continua aguardando. Melhor que se precipitar é orar, e a atitude de Isaac em orar o impediu de cometer o erro de seu pai. Então não é porque quem veio antes errou que você tem que errar. A oração, a vida de oração de Isaac o blindou da precipitação. E Isaac então não toma outra mulher, diferente de Abraão, e não tem esse problema dentro da sua casa. E aí algo interessante é que Deus por fim ouve a oração de Isaac, como nós vemos aqui, e depois de 20 anos, Rebeca vai gerar. E o texto diz no verso número 22, acompanhe aí por favor, se você quiser, Gênesis 25, 22. Olha o que o texto diz, e os filhos lutavam dentro dela. Eram 2 meninos. E olha o que o texto diz, e ela vai consultar o Senhor. Então os filhos lutavam dentro dela. Então disse ela, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. A tradução que eu estou usando aqui ao meio da revista e corrigir, o texto fica um pouco difícil de compreender a pergunta de Rebeca, que ela está dizendo, se assim é, por que sou eu assim? Mais ou menos seria o seguinte, toda mulher quando gera tem esse desconforto, ou seja, se gerar é assim, por que eu estou assim? Ou seja, outras mulheres não tiveram esse desconforto que eu estou tendo, Deus. Se você olhar a NVT, nova versão transformadora, o texto fica um pouco mais claro. A pergunta fica traduzida da seguinte maneira, por que isso está acontecendo comigo? Na verdade, a pergunta de Rebeca é essa, será que toda mulher quando gera, sente esse desconforto que eu estou sentindo? Ela vai perguntar a Deus, por que está tão desconfortável? E talvez tem gente aqui essa noite que está fazendo a mesma pergunta para Deus, Senhor, por que a situação está tão desconfortável? Por que as coisas que eu ouço são desconfortáveis, os momentos que eu vivo são desconfortáveis, a situação está desconfortável. E o que é lindo é que Deus responde a Rebeca. Deus vira para ela e diz assim, sabe por que está desconfortável, Rebeca? Verso 23, o Senhor lhe disse, porque duas nações há no teu ventre. Sabe por que está desconfortável, Rebeca? Porque você pediu filho, eu estou te dando 2 nações. Não, para de graça, vamos de novo. Sabe por que está desconfortável, Rebeca? Porque você está gerando é maior do que você pediu.
Porque o que eu estou te dando é muito maior do que aquilo que você pediu. Você queria filho, eu estou te dando 2 nações. Sabe por que está tão desconfortável, irmão? Porque o que você está gerando é maior do que você pensou que geraria. É por isso que o desconforto é tão grande. Agora, pastor Dil, estou olhando para trás, eu consigo entender momentos da minha vida de muita dificuldade. Já era pregador, já dizimava, ofertava. E quantas vezes passando dificuldades ferrenhas, dizia: Deus, o que está acontecendo? Hoje eu entendo. Por quê? Porque quanto maior o que se gera, maior é o desconforto. Sabe por que está doendo? Sabe por que está desconfortável? Porque o que Deus está gerando na sua vida é grande. O ministério é grande, a chamada é grande, a empresa é grande, o sonho é grande. Quem crê que está gerando coisas grandes da parte de Deus aí, suporta o desconforto, vai valer a pena. Suporta o desconforto, vai valer a pena. Aguenta o desconforto. Rebeca está desconfortável porque tem nações lutando aí dentro de você. É maior do que você pensou que seria. Então guarda o que eu vou lhe dizer: quanto maior o que se gera, maior será o desconforto. Prepare-se para isso. Quanto maior o que Deus estiver gerando na sua vida, maior será o desconforto. Eu vou usar uma frase aqui, por favor, isso não se aplica a questões biológicas, tá? Porque eu sei que tem casais que querem ser pais, mas por questões biológicas não conseguem. Então a frase que eu vou usar aqui não aplica-se à questão biológica, à questão espiritual, emocional e por aí vai, ok? Então guarda o que eu vou lhe dizer: é melhor o desconforto por se gerar algo grande do que a inquietude da esterilidade. Não entendi. Tem gente que olha para você e fala assim: eu não sofro igual ela sofre, eu não passo por aquilo que ele passa. É simples, porque não está gerando o que você gera. Porque quanto maior o que se gera, maior é o desconforto. Então suporta o desconforto. Quinto ponto: além de Deus falar para Rebeca, eu acho isso aqui, como eu fui ministrado com essa mensagem. Além de Deus dizer para Rebeca: o que você está gerando é maior do que você pensou. Aí, pastor Marcelo, meu amigo, a lógica de Deus é diferente da nossa. Deus está dizendo: o que você está gerando é maior do que você pensou. E tem mais: a lógica do que eu estou gerando em você é diferente de tudo que você já viu. Por quê? Olha o que Deus fala para ela no verso 23, para Rebeca. Deus diz o seguinte: o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Aí Deus fala como que a lógica dele é diferente. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Além de ser grande, é inverso. É diferente do que você já viu por aí. Que a lógica é o menor servir ao maior, mas no que eu estou gerando em você, o maior vai servir ao menor. E aí todo mundo conhece, Paulo vai replicar a profecia do Antigo Testamento, lá em Romanos capítulo 9, verso 12 e 13, que Deus fala a Rebeca: 2 nações há no seu ventre. Aí Paulo prossegue dizendo que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. E o aborrecer ali não é fazer raiva, é rejeitar. Das 2 crianças que tem no ventre de Rebeca, Deus olhou e falou: eu quero que Jacó dê seguimento à promessa. A lógica era o mais velho, Esaú, que nasceu primeiro. Mas Deus olhou e falou: não quero que Esaú dê seguimento à promessa na família de Abraão, de Isaac. Eu quero que Jacó dê seguimento à promessa. E por que Deus escolhe Jacó, Esaú, no ventre de Rebeca? Para isso a gente tem que recorrer um pouco à biologia para entender. Eu sei que tem gente aqui que domina essa área, então eu vou falar aqui em síntese, tá ok? Tem desdobramentos dentro do que eu vou falar, mas eu vou falar em síntese. No caso de Esaú e Jacó, é gestação de gêmeos. E em gestação de gêmeos tem 3 processos, 3 maneiras, 3 formas de gestação de gêmeos, em síntese, ok? Primeiro, tem os gêmeos univitelinos, bivitelinos e os gêmeos chipófagos. Qual a diferença? Univitelinos, quando 2 sementes do homem são fecundadas em um óvulo da mulher. As crianças nascem idênticas. Gêmeos idênticos, 2 sementes do homem, um óvulo da mulher. Gêmeos bivitelinos, 2 sementes do homem, 2 óvulos diferentes da mulher. Eles nascem diferentes, são gêmeos fraternos, é o caso de Esaú e Jacó. E os chipófagos é quando uma semente do homem, num óvulo da mulher, ele tenta se dividir, as crianças nascem coladas por parte do corpo. No caso de Esaú e Jacó, eles são gêmeos bivitelinos. E por que Deus escolheu Jacó? Porque para Deus Jacó sempre foi o primeiro. Porque no caso de gestação de gêmeos bivitelinos, como é que acontece? Na hora do coito, 90% dos que me ouvem aqui são adultos,
na hora do coito, entre 250 milhões a 400 milhões de sementes do homem são depositadas na genitália da mulher. Metade morre no lugar por causa da acidez. A outra metade, entre 125 milhões e 200 milhões, partem numa corrida desenfreada, como se fosse uma maratona de Rio a São Paulo, levando em consideração o tamanho das sementes. E essa metade que sobrevive parte numa corrida desenfreada em direção às trompas, onde o óvulo da mulher está descendo no seu período fértil. Desses quase 200 milhões que partem, normalmente um chega. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Sabe quem foi esse um? Quando o diabo quiser te colocar para baixo, olha no espelho e fala: eu já venci uma maratona com 400 milhões de participantes, eu não estou aqui de bobeira, eu não estou aqui de passagem, há um projeto de Deus para a minha vida, há algo grande de Deus para mim, eu não sou fruto do acaso, eu não sou produto de laboratório, eu não sou uma experiência científica, eu sou obra do Criador, existe algo para Deus fazer na minha vida, você já nasceu mais que vencedor. No caso de gêmeos bivitelinos, a mulher está no seu período fértil. 2 sementes do homem conseguem chegar lá e fecundam em 2 óvulos diferentes. Aqui que está o interessante. Isso pode acontecer em minutos, horas ou até dias de diferença. São casos raros, mas depois você pesquisa. Se a mulher estiver no seu período fértil, tiver relação 2 vezes seguidas, ela pode fecundar um óvulo num dia e um óvulo no outro. E quando acontece essa fecundação, pode acontecer em diferentes minutos, horas ou dia. O primeiro óvulo a ser fecundado, em caso de gêmeos bivitelinos, Esaú e Jacó, o primeiro óvulo a ser fecundado se aloja na parte superior do útero. O segundo óvulo a ser fecundado se aloja na parte inferior do útero. Só que na hora de nascer, nasce quem chegou depois. Gêmeos idênticos, mais velho não é o que nasce, gêmeos fraternos, mais velho não é o que nasce primeiro, é o que nasce depois. Por isso que no Salmo 139... lá no verso 16, Davi disse: eu estava informe no ventre da minha mãe. Porque para Deus a vida não começa quando você sai da madre. Para Deus a vida começa quando a semente entrou no óvulo da mulher. É por isso que nós somos contra o aborto. É por isso que nós não aceitamos. Por quê? Porque para Deus a vida é intrauterina. Quando a semente de Isaac entrou no primeiro óvulo de Rebeca, Deus falou: está ali alguém que vai levar a promessa. Está ali alguém que vai levar a promessa. Esaú chegou depois. Você quer a prova bíblica disso? Vamos lá, Êxodo capítulo 4, verso 22 e 23. Êxodo capítulo 4. Olha que coisa extraordinária que Deus fala a Moisés, para Moisés dizer a Faraó. Olha como para Deus Jacó sempre foi o primogênito. Para Deus Jacó sempre foi o primogênito e ponto final. Êxodo capítulo 4, verso 22 e 23. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, me ajuda, Então Deus está dizendo: para mim, Jacó, que é o mesmo Israel que é o mesmo Jacó, sempre foi o meu. E aí está a explicação por que Deus matou os primogênitos no Egito. Olha o verso 23. E eu te tenho dito: deixar ir o meu filho para que me sirva. Mas se tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Obrigado, pastor Gisel. Quando o senhor estiver pregando, eu vou ficar na torcida também. Brincadeira, amigo. Um dia eu estava assistindo uma entrevista de um ateu. Ele estava dizendo: o Deus do Antigo Testamento é sangrento, matou os primogênitos no Egito sem eles terem feito nada. Deus nunca aplica juízo sem antes não exercer misericórdia. Vou repetir por causa do Jesus na direita. Deus nunca aplica juízo sem antes não exercer misericórdia. Antes de Moisés chegar no Egito, Deus falou: Moisés, vai lá e fala com o Faraó: Israel é meu primogênito. Se você não soltar o meu primogênito, eu mato o seu. Deus avisou. Aí depois você lê o primeiro encontro de Moisés com o Faraó, quando a serpente de Moisés engole as outras serpentes. Ali o texto diz: e Faraó endureceu o coração. Até a 6ª praga, não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, foi Faraó que endureceu o próprio coração. Leia o texto com calma. Até a 6ª praga foi Faraó, e diz o texto: e Faraó endureceu o coração, e Faraó endureceu o coração. Da 7ª em diante, Deus endureceu o coração de Faraó. Se você contar 6 pragas, mais o primeiro encontro de Moisés com o Faraó, Deus deu 7 oportunidades a Faraó, para depois aplicar o juízo. Deus mandou Saul matar os amalequitas. Desde Êxodo 17 eles poderiam ter se convertido. Entre Êxodo 17 e Saul tem 500 anos. Deus deu 500 anos para os amalequitas se converterem. Eles não se converteram. E o salário do pecado é Deus nunca aplica juízo sem antes não exercer misericórdia. Voltando ao texto, Israel sempre foi o primogênito.
Só que Esaú saiu na frente. Então, de vez em quando, você vai ver gente passar na sua frente. Gente que chegou depois passar na sua frente. Mas Deus está dizendo, fica tranquilo, o que eu tenho que é seu, e ninguém vai levar. Ah, vou te dar outra chance para dar um glória a Deus gostoso aí. Porque de vez em quando você vai ver gente que chegou depois passar na sua frente. Esaú sendo fecundado depois, mas saindo primeiro. E Jacó agarrado no calcanhar. Não, o direito é meu. E Deus olhando do céu dizendo, fica tranquilo, Jacó. Eu te escolhi primeiro, eu te escolhi primeiro. O que é seu vai chegar na hora certa. Suporta o processo, aguenta, Jacó. Daí vem o termo Jacó, Yaakov, que não significa enganador, literalmente. Jacó é aquele que agarra ou agarrado ao, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, mas qual o sentido? Puxar o irmão para trás para sair na frente, daí vem enganador. Mas o significado de Jacó é aquele que agarra ou agarrado ao, só que é agarrar para puxar quem está na frente para trás. Quem quer puxar quem está na frente para trás é enganador. Mas o nome Jacó não é enganador literalmente. Mas para Deus, Jacó sempre foi o primogênito. E aí, irmãos, para nós partirmos para a conclusão aqui, Abraão viveu o seu processo de 25 anos aguardando a promessa. Isaac viveu o seu processo de 20 anos aguardando a promessa. E Jacó também viverá os seus processos. Porque todo mundo tem os seus processos para viver. Eu tenho os meus, você tem os seus. E de processo em processo a gente vai vencendo, lutando e chegando. E aí, se eu pedisse a alguém aqui, eu não o farei, é claro, para falar, irmão, sintetiza a vida de Jacó em uma luta. O que viria à sua mente? Jacó no Val de Jaboque. É a derradeira. Foi a última luta que mudou a vida de Jacó, mas a vida de Jacó não se resume a uma luta só. Quem dera se a nossa vida se resumisse a uma luta só. É de luta em luta. Vou resumir aqui 3 grandes lutas de Jacó. Quem sabe isso aqui se aplica em alguma área da sua vida. 3 grandes lutas de Jacó. A primeira luta de Jacó, Gênesis 25, 22. Os meninos lutavam dentro dela. A primeira luta de Jacó foi no ventre da mãe. Ninguém estava vendo e Jacó já estava lutando. O problema é que as pessoas só te veem vencendo agora, não viram quando você lutou no útero da prova. Né, meu amigo Alain? Pastor Alain, perdão. As pessoas veem a gente agora, mas não veem as lutas no anonimato. É Jacó lutando no ventre de Rebeca, porque ele sabia que o direito de nascer primeiro era dele. Alguém pode te ver hoje, entrando aqui na igreja com a sua família, mas ninguém viu, talvez, as lutas de oração nas madrugadas. É Jacó lutando no ventre. A primeira luta de Jacó, ele nem tinha visto a luz do sol e já estava lutando no ventre da mãe. Segunda luta de Jacó, e essa aqui foi tensa, irmão. Gênesis 31, 41. Vamos lá, por favor. Me acompanhe. É culto da palavra, irmão. Vamos para a Bíblia. Gênesis 31, 41. Olha a segunda luta de Jacó, pastor Armando. Essa aqui é tensa. Vou ler o texto, depois explico. Tem estado agora 20 anos na tua casa. 14 te servi por tuas 2 mulheres, 6 por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Aqui está a segunda luta de Jacó. Qual foi? Para sair da casa do sogro. E só quem já morou com parente sabe que isso é luta. É melhor lutar no ventre com o anjo, irmão. Melhor agarrar o anjo no Val de Jaboque. Quer morar com parente? Oh Deus, liberta esse irmão aí. Ajuda ele, Senhor. Essa irmã. Jacó sai das terras de Labão. Raquel rouba os ídolos de Labão. Labão percebe que Jacó foi embora, monta o seu exército e vai atrás de Jacó com seus filhos. Quando eles se encontram, há esse diálogo aqui em síntese. Por que você fugiu, Jacó? Jacó fala, por que eu fugi? Porque eu trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e 6 pelo seu rebanho, cara. E você mudou meu salário 10 vezes. Quando as ovelhas nasciam manchadas, nascia mais manchada do que branca, Labão dizia, as manchadas é minha. As brancas é sua, Jacó, como beleza. Aí nascia mais branca, aí Labão dizia, então agora as brancas é minha e a malhada é sua. Jacó, esperto pra caramba, criado na penha, raspava as varas e colocava no lugar das ovelhas beber. Por que as ovelhas nasciam malhadas olhando para a vara? Porque você gera de acordo com o que vê. Se você colocar boas coisas dentro dos seus olhos, vai gerar coisa boa. Se colocar coisa má, vai gerar coisa má. Tadinho de Labão, pensou que o segredo estava no rebanho. O segredo não está no rebanho, está em quem cuida dele. Tem gente olhando para o seu cargo, não é o cargo, é quem está nele.
Não é a casa de Potifar, é José que está lá dentro. Não é o cárcere, é quem está com a chave, é José. Labão pensou, você quer o rebanho? Não, é quem está cuidando, é Jacó, a bênção está em Jacó. Aí Jacó vira para Labão e fala, cara, estou há 20 anos enrolado contigo. Foi uma luta emocional para sair da casa do sogro. Primeira luta no ventre da mãe, segunda luta para constituir família, para sair da casa do sogro. Terceira luta de Jacó, essa todo mundo conhece, Gênesis 32, verso 24. É a luta no Val de Jaboque. Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Jacó chegou no Val, e Val não é vale. Val é a parte mais rasa do rio. Quando chegasse na parte mais no rio, procurava-se a parte mais rasa para atravessar, para não afogar. Ali é o Val. Jacó achou o Val, a parte mais rasa do rio, e falou, passa os empregados na frente, a fazenda, a família, e eu vou sozinho. Jacó procurando um lugar raso para passar, e Deus esperando no meio do rio, vem para a profundidade, vem para a profundidade, vem para a profundidade. Quando Jacó entrou, o anjo agarrou, lutou, e aquele anjo mudou o nome de Jacó. Detalhe, homem nenhum, anjo nenhum tem autoridade para mudar o nome de ninguém. Aquele anjo não é qualquer anjo, é uma teofania. É o mesmo que diz, tu não te chamarás mais Simão, mas te chamarás Cefas. O mesmo que disse, você não é mais Abrão, você é Abraão. Você não é mais Sara, você é Sarai. Você não é mais Jacó, você é Israel. Só tem um que tem autoridade de mudar o nome de alguém. Por quê? Porque mudar nome é mudar história. E só pode mudar a sua história quem está escrevendo ela. E é Deus quem vai mudar. Só Ele pode mudar a história. Por isso que aquele anjo não é qualquer anjo. Mas ali está a terceira luta de Jacó. E aqui está a síntese das 3 lutas de Jacó. Primeira luta no ventre da mãe. Segunda luta para sair da casa do sogro. Terceira luta com o anjo no Val de Jaboque. Vamos aplicar as 3 lutas? Luta no ventre da mãe, luta no mundo natural. Luta para sair da casa do sogro, luta no mundo emocional. Luta com o anjo no Val de Jaboque, luta espiritual. Talvez estou pregando para a gente aqui que está vivendo um desses 3 níveis de luta. A sua luta é no campo natural. Talvez a sua luta é no campo emocional. Talvez a sua luta é no campo espiritual. Boa notícia para você, não é à toa que o nosso Deus é Senhor dos exércitos, está no plural. Não é de um exército, é dos exércitos. Sabe por quê? Porque independente do campo de batalha, se é luta no mundo natural, Ele pode te dar vitória. Se é luta no mundo emocional, Ele pode te dar vitória. Se é luta no mundo espiritual, Ele pode te dar vitória. Quem crê nesse Deus todo-poderoso que dá vitória em todas as esferas, em todas as esferas. Eu estou declarando aqui profeticamente, é culto da palavra, me permita liberar palavras proféticas aqui. Ei, se é luta no campo natural, Deus vai intervir nesse negócio. Se é luta no campo emocional, Deus pode intervir nesse negócio. Se é luta espiritual, Ele comprou a guerra, Ele vai intervir nesse negócio. Aleluia! Me ajuda a adorar a Deus aí. Jacó viveu os seus processos, tal qual Isaac, tal qual Abraão. Porque todos nós vivemos os nossos processos. E aí, no final da vida de Jacó, e é o último tópico, Deus coloca as coisas no lugar. Dificilmente eu dou tema às minhas mensagens, vocês sabem disso. Eu quero dar um tema essa mensagem aqui. Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Por quê? Porque repare que de Abraão, Isaac e Jacó o negócio vem desandando, é guerra, é luta, é prova, pá, tá. Maior que serve menor e tá, e aquela guerra, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem chegou primeiro, quem não chegou. É Ismael e Isaac, é Jacó e Esaú, e por aí vai. Aí Deus vai colocar as coisas no lugar. Todo mundo conhece a história, chovendo molhado falar isso aqui. Jacó tem 13 filhos. Uma menina que a gente esquece dela, Diná, e 12 filhos. Ok? José o 12º, Benjamim o 13º. 12 é o número do governo. José já nasceu para governar. Vendido pelos irmãos. Casa de Potifar. Cárcere. 13 anos depois, chegou com 17, aos 30, sonho de Faraó, ele interpreta. 7 anos de abundância, primeiro ano da fome, seus irmãos descem para o Egito. Ele os reconhece, eles não reconhecem ele. Porque quem bate esquece, quem apanha lembra. José olhou e falou, conheço esses caras, vou cantar sabor de mel. Aí ele falou, não vou cantar sabor de mel não. Ele falou, vocês são espias aqui. Vocês vieram espiar a terra. Não viemos não, vieram espiar a terra.
Faz o seguinte, me conta a família de você. Nosso pai, o velho Jacó, o velho Israel, está lá em Canaã. E tem nosso irmão caçula, o Benjamim. O coração de José acelerou. Benjamim é meu irmão, por parte de pai e de mãe, meu irmão. Faz o seguinte, vou segurar Simeão aqui. Vocês só buscam Simeão depois que trouxer Benjamim. Farmou todo o esquema. Morava na Penha. Cobra criada. Os caras voltaram para casa, pastor, o senhor conhece a história muito melhor do que eu. Virou para o velho Jacó e falou, pai, o cara travou Simeão lá e falou que só libera se liberar Benjamim para ele ver. Jacó falou, já perdi José. Já perdi Simeão, vou perder Benjamim também? Deixa Benjamim aqui. Segundo ano da fome, 1 ano depois a comida acabou. A barriga doeu, Jacó falou, gente, lembra de Simeão? Se a fome não tivesse acabado, já, o Simeão estava preso até hoje, porque tem gente que só lembra de você quando a barriga dói. Só lembra de você quando precisa. A barriga doeu, Jacó falou, vai lá buscar Simeão, conversa, vai comprar comida. Vai buscar comida, só pode buscar comida se liberar, se levar Benjamim. Vai, Benjamim! Aí Benjamim chega lá. Quando Benjamim chega, José fecha a porta da casa, coloca os empregados para fora, reúne todo mundo na mesa e chora. E fala, eu sou José. Aquele que vocês venderam para o Egito. Abre parênteses, por que eu estou dando essa volta? Porque José também nos ensina a esperar. Os 10 foram lá no primeiro ano da fome. Peraí, quem foi que vendeu José? Esses 10. Benjamim não estava no colúio para vender ele. Benjamim estava do lado de Jacó. Qual era a lógica? Pastor Ronald, meu professor. Qual era a lógica? Quando José viu os 10, foi esses 10 que me venderam. Benjamim não precisa chegar para eu me declarar. Mas ele espera Benjamim chegar para dizer quem ele é. Por que José fez isso? Porque ele sabe esperar o tempo. Nos 2 sonhos que Deus deu para ele, nunca foi 10 feixes de trigo nem 10 estrelas. Sempre foi quanto? 11. Então quando ele olhou os 10, falou, parece que é a hora, mas não é. Benjamim tem que chegar. Deus não faz download de 90%, ou é 100 ou não vai. Quando Benjamim chegou, José falou, agora eu me revelo, eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Aí chegou, aí José falou, agora eu quero ver meu pai, busca o velho Jacó. Foram lá buscar o velho Israel. Cara, carruagens do Egito, se eu não me engano, o pastor Alfredo tem uma mensagem sobre isso também, fantástica, que eu tinha vontade de pregar, mas não posso. Top a mensagem dele. E aí as caravanas vão lá buscar o velho Jacó. Jacó vai para o Egito, aí acontece um negócio top demais, irmão. Vamos lá. Gênesis 47, verso 9. Gênesis 47, verso 9. O encontro de Jacó com Faraó. Olha que coisa extraordinária. Estou sintetizando aqui, depois você lê com calma. Gênesis 47, verso 9. E Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e mais maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias de suas peregrinações. Depois você lê o contexto. Jacó abençoou Faraó. Olha que coisa extraordinária. Faraó recebe o velho Jacó e fala, qual a sua idade? Ele fala, 130 anos de muita luta. Pancada em cima de pancada, mas estou aqui. 130. Aí Faraó falou, me abençoa. Porque quem foi tarimbado pela vida, marcado pela vida, tem autoridade para poder liberar uma palavra. Promessa com Deus, aliança com Deus. O Faraó falou, mete a mão na minha cabeça, Jacó. Me abençoa. Aí olha agora Gênesis 47, verso 28. 47, 28. Marca aí, irmão. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Olha que coisa interessante. Jacó chegou com 130 no Egito, morreu com 147. O próprio texto explica, ele viveu 17 anos no Egito. Me ajuda, quantos anos no Egito? 17. E quantos anos José tinha quando foi vendido? Gênesis 37, verso 2. Quantos anos José tinha? Então Deus falou, você viveu 17 anos com José no começo. Eu sou Deus que restitui o tempo, vai viver 17 anos no final também. Posso liberar a palavra? Deus vai restituir o tempo na sua vida. O tempo que parece perdido, Deus está dizendo, eu posso restituir. E aí José reúne os filhos. Jacó está morrendo, 147 anos de idade. E aí José diz, abençoa meus filhos, pai. E eu vou ler o texto para a gente poder orar. A aplicação aqui é fantástica. Gênesis 47, a partir do verso 20. Gênesis 48, a partir do verso 11. Eu vou ler todo o texto, redobre a atenção. Depois você lê com calma na sua casa. E Israel disse a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante de sua face.
E tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde o dia que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Essa foi a bênção de Jacó. Verso 17: vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés, e José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Verso 20: assim abençoou eles naquele dia. Velho Jacó, cansado, 147 anos de idade, prestes a morrer. José pega os dois filhos e coloca Manassés na perna direita de Jacó, Efraim na perna esquerda. Por quê? Porque a bênção está do lado direito. Estevão está sendo apedrejado em Atos 7, ele vê Jesus à direita. O salmista próprio diz, o próprio salmista, salmo messiânico: assenta-te à minha direita. Por que o salmista diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita? Porque a direita é mais atacada que a esquerda. Hashtag fica a dica. O lado direito é o lado da bênção. José falou: Manassés à direita de Jacó, porque é o mais velho, Efraim à esquerda, porque a mão direita tem que estar na cabeça do mais velho, que é o filho mais velho, ficava 2 porções da herança. Então José fez a lógica, coloca Manassés na perna direita, Efraim na perna esquerda, e Jacó abençoa, fechou a tampa, pode morrer. Só que o velho Jacó morava na penha. Discernimento espiritual. Jacó cruzou as mãos, a direita na cabeça do menor e a esquerda na cabeça do maior, e falou: o Deus em cuja presença andaram meus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, abençoe esses rapazes, que eles se multipliquem como peixe. José olhou e falou: não, pai, está errado. O que foi, meu filho? A mão direita é na cabeça do outro, ele é o mais velho. Jacó falou: eu sei, rapaz. Você acha que eu estou fazendo por acaso? Eu sei o que eu estou fazendo. O que você está fazendo? Estou colocando no lugar o que vem fora desde o meu pai. Porque lá Ismael era o mais velho, mas Deus escolheu Isaque. Esaú era mais velho, mas Deus me escolheu. Rúben era mais velho, Deus escolheu José. Manassés é o mais velho, mas Deus escolheu Efraim. Então antes que dê problema, deixa eu colocar as coisas no lugar. Deixa eu colocar as coisas no lugar. Ei, eu quero declarar: Deus vai pegar problemas do passado, resolver no presente, para garantir o seu futuro. Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Quem está comigo nessa palavra, ergue a sua mão aí e me ajude a adorar, porque Deus está cruzando as mãos aqui essa noite. Na sua casa Deus está invertendo a situação, na sua vida, no seu ministério, as mãos de Deus estão te abençoando.